Glórias a Deus. Irmãos, o tema desta palavra, força e visão para vencer. Força e visão para vencer. Duas coisas na vida, irmãos, que nós não podemos perder. Força e visão. Se você perder a força, você perde a visão. E se você perder a visão, você perdeu a sua fé. Então essas duas coisas nós não podemos perder nem deixar que nada tira de nós. A nossa força e a nossa visão. Então, às vezes a gente vê muitas pessoas hoje que elas perderam a força de lutar. Perdeu a força de viver. Desistiram da vida. Desistiram dos sonhos, desistiram da família, desistiram de conquistar, desistiram de vencer. Perdeu a força de sorrir. Quantas pessoas que perderam um ente querido e hoje ela não tem mais força para sorrir. Perderam totalmente a força de vencer o pecado. Muitos perderam a visão da colheita, visão do futuro, visão das bênçãos, visão das promessas. Então, queridos, quando nós perdemos a nossa força, a nossa visão, é onde nós desistimos das coisas. Escuta isso, queridos. Não importa o que você passa, não importa a situação que você esteja passando ou pode passar, se você tiver força e se você tiver visão, nada te derrota. Se você tiver força para lutar daquilo que você está passando, e se você já tiver visão da vitória lá na frente, nada te derrota. O que é a visão? É a arte de ver o impossível. Visão é a arte de ver o impossível. Onde todo mundo vê problema, uma pessoa que tem visão, ele vê oportunidade. Onde todo mundo está enxergando que não dá certo, a pessoa ela procura ver oportunidade. Isso é ter visão. E quem não tem visão, irmãos, não tem futuro. E sobrevive do passado. Se você não tem visão, você vai sobreviver do passado. Você não tem um futuro. E eu quero trazer aqui bem breve algumas diferenças de vista, de enxergar com os olhos naturais e de enxergar com visão, com fé. Olha aqui, ó, a vista, ela foca nos problemas, a visão foca nas promessas. Então uma pessoa que ela só enxerga o natural, irmãos, ela só vê problema, ela só vê as dificuldades, ela só vê as lutas, mas quem tem visão, ela não vê isso, ela vê aqui as promessas de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus tem uma promessa a respeito deste assunto. Se é vida financeira, Deus tem uma promessa. Se é familiar, Deus tem uma promessa. Se é algo de saúde, alguma enfermidade, Deus tem uma promessa para te curar. Deus tem uma promessa. Agora você precisa ter visão. Você tem que tirar os olhos do problema e enxergar as promessas de Deus para essa área da tua vida, para este problema que você está vivendo. Então, queridos, tiram os olhos do problema e começa a ter visão, enxergando as promessas que Deus tem para a tua vida. De qualquer assunto, Deus tem promessa para mudar a tua história, queridos. O problema é que nós queremos andar por aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós temos vendo, pelas dificuldades do dia a dia. Outra diferença, a vista te paralisa, a visão te mobiliza, te impulsiona. Então muitas pessoas têm paralisado a sua vida, porque ela enxerga com os olhos naturais. Ela anda com os olhos naturais. Queridos, não tem como a gente avançar com os olhos naturais. A visão não, ela te empurra, ela te impulsiona, ela te leva a lugares que você nunca imaginou. A visão te leva a lugar que você nunca pensou em conquistar.
A visão te leva em momentos que você nunca pensou em viver. Ela te mobiliza a viver o sobrenatural de Deus. Por isso que nós temos que andar com visão e não por fé, não por vista. A vista te enche de medo, a visão te dá ousadia. Então, quando nós andamos olhando para este mundo, ouvindo as coisas, as notícias, nós nos enchemos de medo. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas, até dentro da igreja, têm medo de tudo. Tem medo de tudo. Perdeu a ousadia, porque perdeu a visão. Não consegue ver mais uma família abençoada, não consegue mais ver a sua casa transformada, não consegue ver mais a cura, não consegue ver mais os milagres. Por quê? Porque enxerga com vista. A visão não te dá ousadia de vencer, de conquistar, de fazer algo diferente. A vista olha o presente, a visão, ela te leva a sonhar com o futuro. Querido, isso que você está vivendo hoje, não é a última palavra. O que você está passando hoje, que nós passamos hoje, não é a nossa palavra. A visão, ela te leva para o futuro. Deserto, meu irmão, deserto não é lugar de ficar, deserto é lugar de passar, é lugar de prova, mas é para vencedores, para chegar no final e vencer. Mas nós precisamos ter visão para isso. A visão traz atitude, iniciativa. Queridos, se eu paro, Deus para. Escuta isso. Se eu paro, Deus para. Nada acontece no céu se não acontecer primeiro aqui na terra. Se não tiver um movimento na terra, se não tiver um ato de fé na terra, então se eu paro, Deus para. A visão, ela nos traz atitude, iniciativa. Deus disse para Josué: Josué, aonde você colocar as plantas dos teus pés, eu te darei. Mas Josué teve que colocar as plantas dos pés. Você entende isso, irmãos? E Josué foi o maior conquistador da Bíblia. Mas quando ele chegou na idade, ele falou: conquistei bastante, mas eu tinha muito mais para conquistar. Meu irmão, aonde a tua visão tem levado você a pisar? Se você não se mover, se você não tomar posse, se você não pisar onde Deus quer que você pisa, o céu está parado. O céu não vai se mover enquanto não se mover na terra. Ei, Josué, a terra é sua, mas aonde você colocar as plantas dos pés, eu te darei. Precisamos ter visão. Aonde você quer chegar? Aonde o seu sonho te leva? Aonde a tua fé te leva? Se você ficar parado, o céu vai ficar parado, irmãos. Ele disse para Abraão: Abraão, está muito bom aí na sua casa, está muito bom na tua família, sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas não têm visão. Ei, queridos, sabe, às vezes você está num trabalho que ninguém te valoriza, você tem um salário mais ou menos, você fica, se eu sair daqui eu estou perdido, se eu sair daqui. Ei, abre a tua visão, abre a tua mente. Às vezes Deus quer te dar algo grande. Você acha que Deus vai abrir a mente do teu patrão e falar: olha aqui, isso aqui agora você vai ter que pagar o dobro para ele, vai ter que... Claro que não. Tem coisa que temos que sair daquele lugar para ser abençoado. Se é um lugar pequeno, como é que Deus vai fazer você ficar grande? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, sai do lugar que eu te enviarei. Abraão teve que sair, teve que se mover, teve que fazer algo. Ezequiel, diante do vale dos ossos secos, ele disse: profetiza. Profetiza. Sabe, irmãos, se você não tiver visão para profetizar a respeito da tua casa, se você não tiver visão para profetizar a respeito da vida que você está levando, a respeito de uma enfermidade, como é que Deus vai mover os céus? É visão. Olhe para os ossos secos e diga: tenho vida. Profetiza. Profetiza sobre essa enfermidade que você já está curado. Profetiza sobre essa situação financeira que você já venceu. Profetiza, tenha visão, já comece a enxergar lá na frente algo sendo transformado. Precisamos ter visão. Certa vez Moisés estava diante do mar, o exército de Faraó vindo, e Moisés ficou clamando. Ele falou: ei, Moisés, por que você clama a mim? Toca nas águas. Toca nas águas. Chega de orar, meu querido. Não que você vai parar de orar, mas você tem que agir a sua oração.
Você que tem que ter visão a respeito daquilo que você está orando. Se você só orar e não colocar em prática aquilo que você está orando, se você não receber a tua oração, você não vai prosperar. Moisés, toca nas águas. Você precisa dar os passos, irmãos. O mar só vai se abrir se você tocar nas águas. O mar só vai se abrir se você tocar nas águas. Você tem que ter visão. Já pensou aquele povo tudo morrer porque Moisés ficou orando? Senhor, eu estava aqui orando, o Senhor não fez nada. Já tinha feito. O que você tinha que fazer é tocar nas águas. Então nada vai se mover no céu, irmão, se não se mover aqui na terra primeiro. Mas nós precisamos ter visão. O projeto do inimigo, queridos, é roubar a nossa força. O projeto do inimigo é roubar a nossa visão. E eu quero estar usando aqui exemplo de um homem que era muito forte, de um homem que era cheio de Deus, mas que o inimigo conseguiu roubar a sua força e a sua visão. Eu quero falar aqui 3 versículos a respeito de Sansão. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir, quem não trouxe pode acompanhar aqui conosco no projetor. Juízes, capítulo 16, vamos ler 3 versículos, do 19 até o 21. Juízes 16, versículo 19, diz assim: Dalila, fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. 3 coisas importantes que nós precisamos compreender neste versículo. Primeiro, Dalila, fazendo dormir no seu colo. Irmãos, olha aqui para mim, queridos. Às vezes nós estamos dormindo no colo do inimigo. Ele só vai dando corda para nós. Tem muitas pessoas dormindo no colo do inimigo. Ele vai dando corda. Uma hora ele puxa. Como pode, irmão, dormir no colo do inimigo? Alguém que quer tirar a sua força, alguém que quer tirar a tua visão. E nós ficamos perdendo tempo com algumas bobagens nessa vida. Tem pessoas dormindo no colo do inimigo por causa do pecado. Ei, irmão, o prazer do pecado, o diabo tem algo que ele vai te roubar. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo, que o nosso inimigo, ele não tem, é pressa para nos roubar a nossa força e a nossa visão. Então nós precisamos despertar. Não podemos ficar dormindo no colo do inimigo. Ele quer que você fique parado. Ele quer que você fique estagnado. Ele quer que você fale, tá bom, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. E o tempo está passando. É melhor aquilo que Deus tem para mim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Fora disso não tem nada bom. Então nós não podemos ficar dormindo no colo do inimigo. E depois disse que ele cortou as 7 tranças do cabelo dele. Eles descobriram, irmãos, que Sansão perdia força se cortasse os seus cabelos. Queridos, a Bíblia diz que o nosso inimigo ele fica ao nosso derredor, observando o que tira a nossa força, o que tira a nossa visão. O tempo todo ele está ali, oferecendo, colocando pessoas para tirar a nossa força, oportunidades para tirar a nossa força, situações para tirar a nossa força. E se nós vacilarmos, irmãos, ele tira a nossa força, ele corta nossas tranças. E a Bíblia diz aqui que a sua força o deixou. Então muitas pessoas estão perdendo a sua força, porque têm dormido no colo do inimigo. O inimigo já discerniu aquilo que tira a tua paz, aquilo que tira a tua força. Então acorda, se levanta, não dê brecha para que o inimigo te derruba, queridos. No versículo 20,
Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Irmãos, hoje, às vezes a igreja está vivendo um sono tão pesado no colo do inimigo, que nem percebe que Deus já está deixando ela faz tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, você sentiria falta? Se o Espírito Santo não estiver na tua casa, você sente falta? Porque aqui fala que Deus já tinha deixado ele, que o Espírito já tinha deixado ele, mas ele nem tinha percebido. Então, às vezes, nós andamos tão longe de Deus, que se Deus nos deixar, se Deus não for conosco, nós nem sentimos falta mais. Você vê que aonde o inimigo quer nos levar, queridos, não sentir nem mais falta de Deus. E sabe quando eu não sinto falta de Deus, irmãos? Quando eu não tenho comunhão com Ele, quando eu não usufruo da presença dEle. Tem coisa que nós sentimos falta, por quê? Porque nós não usamos. Agora tem coisa que não pode tirar, porque nós usamos todo dia. Irmãos, quem tem comunhão com Deus, sente falta quando Deus não está. Sabe, às vezes a gente sai de casa, se esquecer o celular, a gente volta até do meio do caminho, né? E se esquecer a Bíblia? Se esquecer a Bíblia na igreja, se for pegar daqui uma semana, será que faz falta? Será que nós vamos perceber? E no versículo 21, diz assim: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar ao moinho na prisão. Furaram os seus olhos, perdeu a visão. Sansão perdeu a visão, queridos. Aí ele perdeu a sua fé. E ele foi humilhado. É tudo que o inimigo quer. É furar os nossos olhos espirituais. É levar nós para Gaza. É nos prender, nos algemar e nos humilhar. Quantas pessoas que era como Sansão, um dia um homem de fé, um dia um homem cheio de poder, um dia uma mulher crente, cheio de unção, e hoje está aí, talvez você conhece pessoas que estão jogadas, humilhadas. Às vezes você encontra um mendigo que conhece tudo a palavra. Quantas vezes a gente vai evangelizar e encontra uma pessoa que sabe toda a palavra, que decora tudo? O que aconteceu? O inimigo conseguiu tirar a força e visão dela. Perdeu a visão, perdeu a fé, meu querido. E é tudo que ele quer fazer. Sabe, amados, o nosso inimigo declarado, ele não muda as suas estratégias. É que nós não percebemos isso. Agora, em que consiste a nossa força? Será que a nossa força é nossa humana? Eu quero falar algumas coisas muito importantes no que consiste a nossa força. E a primeira delas eu acho aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em que consiste a nossa força? Primeiro, no Senhor. A nossa força, ela vem do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Eu preciso me fortalecer na palavra de Deus. Eu preciso me fortalecer na presença de Deus. Eu preciso me encher de Deus, do Espírito Santo. Irmãos, não tem como nós sermos pessoas fortes espiritualmente, nós temos que ser pessoas fortes emocionalmente, se não nos enchermos de Deus. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, assim como Davi. Ei, você vem com espada, você vem com escudo, mas eu vou no nome do Senhor, no poder do nome do Senhor. Meus queridos, aqui está o segredo de um homem forte espiritualmente, de um homem que conquista. A força dele vem do Senhor. Ele se enche de Deus. Agora, como que nós vamos ser fortes, queridos? Se eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é assistir jornal.
é ver notícia ruim, é ver da vida dos outros. Desde eu levantar, já me encher do Senhor. Desde eu me levantar, já vim orar. Vim na igreja participar do amanhecer com Deus. Colocar um louvor. Sair na rua, Senhor, eu profetizo sobre esta rua. Senhor, eu profetizo sobre o meu vizinho. Senhor, eu profetizo sobre o meu filho que vai trabalhar. Senhor, eu profetizo sobre esse dia. Senhor, em teu nome há poder. Em teu nome há vitória. Senhor, eu vou conquistar. Senhor, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Senhor, o Senhor é comigo. Aí sim, meu irmão, o inimigo fala: epa, com isso aí eu não posso. Mas nós precisamos buscar no Senhor esse fortalecimento, essa força. Não é em nós, não é na academia, é no Senhor. Outra coisa muito importante para nós nos fortalecermos. Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aonde eu recebo força? Na minha fé. Na minha fé. Eu estou passando por isso, mas eu creio que Deus já está operando. Eu estou passando por essa situação, mas eu creio que Deus já está fazendo. Deus já está se manifestando. Eu me encho de Deus. E como que eu me encho de fé, irmãos? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É assim que um homem de fé vive. Seja fortificado na fé, dando glórias a Deus. Sabe, queridos, hoje, um dia, talvez de quando nós abrimos a igreja, um dia que tem menos pessoas, graças a Deus, tivemos um culto. Amados, talvez nós até enxergamos esse banco vazio. Eu não enxergo. Falo diante de Deus. Este lugar aqui é um lugar apenas para as pessoas usar como para fazer estudo. A nossa igreja está lá, ó. Já estou vendo, já vi, já falei isso para vocês. Mas nós temos que crer. Nós temos que andar com fé. O inimigo quer mostrar coisas para nós desistirmos. O inimigo quer mostrar as coisas e falar: olha, não vale a pena, olha, a palavra não é verdade, olha, Deus não é contigo. Meu irmão, mas se nós temos fé, nós rebatemos. Ei, Deus é comigo sim. Essa igreja é do Senhor sim. Deus vai prosperar sim. A obra é dele, é ele que envia almas, é ele que envia obreiros, é ele que vai inundar tudo isso aqui, é a glória dele, tudo é ele. Não tem nada a ver com nós, mas nós precisamos andar com fé. E você que está aqui, que caminha comigo, você que é um obreiro, se você não enxergar assim, meu irmão, você tem que mudar de igreja. Porque quem caminhar comigo vai ter que enxergar isso aqui no cheio, vai ter que enxergar nós mudando de lugar, vai ter que enxergar nós prosperando em tudo. Você vai ter que se ver, às vezes tomando conta de várias pessoas. Você vai crescer, você vai conquistar. Porque nós andamos por fé, e nós somos fortificados na fé. Agora, a incredulidade, irmão, só traz desânimo, cansaço. Tudo que o inimigo quer é que você não acredite nas promessas de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te, busque força na graça. Nós merecemos alguma coisa, irmãos? Não. Mas eu busco a minha força na graça. Pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou abençoado. Pela graça, eu sou curado. Pela graça, eu recebo paz. Pela graça, Deus me abençoa. Olha, não tem nada a ver comigo, mas Jesus me ama. E pela graça, eu posso viver a vida que Ele quer que eu viva. E Ele derrama uma graça sobre nós. Uma graça de Ele estar presente, Ele morar dentro de nós, meu irmão, pela graça. Ei, não olhe para você, nós não merecemos nada.
mas seja fortalecido na graça do Senhor Jesus. Receba a força que você precisa hoje, receba a bênção que você precisa hoje, não porque você merece, não porque você vem aqui, é porque Ele já conquistou naquela cruz, e nós somos fortalecidos por isso. Senhor, olha aqui, olha para mim, eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não vai deixar eu me afundar, eu sei que o Senhor não vai me deixar cair, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu sou fortalecido nisso. Você entende isso, irmãos? A graça que tem sobre a nossa vida. Então nós não precisamos andar desanimado, nós não temos que perder a visão, nós não temos que perder a força, porque Ele está conosco. E tudo que o inimigo quer mostrar é falar: nada, Deus não existe, Deus não está com você, você não merece. Não merecemos mesmo, mas seja fortalecido, fortifica-te na graça de Deus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas os que confiam no Senhor nunca serão abalados e permanece firme. No que você confia? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Deus Altíssimo. A nossa confiança está em Deus. Sabe, irmãos, às vezes você confia no dinheiro que você tem na poupança, às vezes você confia na sua família, às vezes você confia no médico, às vezes você confia no juiz, no doutor, às vezes você confia no governo. A nossa confiança, ela vem do Senhor, e nós não vamos nos abalar por nada. Mas nós precisamos ter visão, nós precisamos ter visão, força e confiar em Deus. Ei, o que você está passando, coloca nas mãos do Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Confia que você vai ser alguém forte. Irmãos, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que nós não conseguimos mudar, porque você segura. Se você não pode mudar, se você não pode transformar, por que você segura em tuas mãos? Por que você segura sobre os teus domínios? Por quê? Entrega ao Senhor. Pai, o meu filho, eu não sei o que eu faço, a minha filha, eu não sei o que eu faço. Entrega ao Senhor, confia nele. Pai, minha vida financeira, eu não sei mais o que eu faço. Ei, confia, entrega ao Senhor. Pai, meu casamento está destruído, porque você vai ficar segurando? Entrega ao Senhor, confia. Pai, estou com essa enfermidade, os médicos dizem que não tem mais nada o que fazer. Entrega ao Senhor, confia. Quando alguém fala: olha, só Deus, é a hora de Deus agir. É a melhor hora, porque é Deus que vai agir. Mas confia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas eles permanecem para sempre. Isaías 40, versículo 30 e 31 diz: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, em quem você tem esperado? Em quem você tem esperado? Eu tenho planejado, já mandei fazer alguns panfletos, nós vamos evangelizar esse bairro, mas eu não estou esperando nisso. Eu não estou esperando nisso. Eu estou esperando no Senhor. Eu sei que você tem que levar os currículos. Eu sei que você tem que pisar os pés nas águas, como eu disse. Eu sei que você tem que ir ao médico. Eu sei que você tem que fazer muitas coisas. Mas espera em Deus. Espera em Deus. Tenha visão. Tenha visão. É muito lindo isso, irmãos.
O jovem, aqueles que se sentem fortes, eles cansarão, eles fatigarão, os moços certamente cairão. Ah, mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm visão, eles renovarão as suas forças. De repente a força está acabando, Deus vem, uau, toma mais força. Minhas forças estão acabando, renova as forças. Renova as forças, aí nós subirão como águias. No alto. Para de andar como galinha, irmãos. Galinha não tem visão. Galinha só olha para baixo. O Senhor nos chamou para ser águia. Andar em cima. Acima do problema. Sabe, quando nós andamos por baixo, o problema se torna grande. No mínimo da nossa altura, das nossas condições. Mas quando eu vejo do alto, irmãos, ele é pequeno. Eu vejo amplamente. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Força, visão. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. O servo do homem de Deus, de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carro de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Eliseu estava com o seu servo. E ele sai de manhã, ele vê com todo o exército inimigo, irmãos, estava rodeando onde ele estava. Imagina a situação. Ele fala: meu senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem para onde correr, nós estamos cercados. Talvez seja a sua situação. Talvez você olhe e fale assim: para onde que eu vou? Olha o inimigo aqui como é que está. Está me cercou, onde eu vou está ruim. E Eliseu diz assim: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Meu Deus, irmãos. Isso é ter visão. Nós estamos falando de um exército inimigo, irmãos, é muitas pessoas, é como se hoje tivesse um exército cheio de armas. Não tenha medo, não tenha medo, o que está conosco são muito maiores do que eles, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Se um exército, Eliseu disse isso, imagina hoje que Deus falou: olha, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É como o diabo falar assim: olha aqui, essa situação, maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é o que está em mim. Mas nós precisamos ter essa visão. E Eliseu, ele ora ao Senhor: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Agora escuta isso, irmãos. Esse moço não era cego. Ele enxergava, mas de que maneira? Com a vista. Ele não tinha visão. Ele não enxergava com os olhos espirituais. O que dominava ele era a situação. Abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. A meu pedido hoje, a minha oração: Senhor, abre os nossos olhos nessa noite. Irmãos, um anjo, ele pode destruir o mundo inteiro, um anjo, mas ao redor existiam colinas cheias de cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Ao teu redor, irmãos, ao nosso redor pode ter muitos inimigos, mas ao nosso redor existem anjos nos guardando. Então não importa a situação que você está passando, você precisa ter visão do alto. Você precisa ter visão espiritual. Você precisa enxergar além daquilo que o inimigo quer te mostrar. E sabe, queridos, às vezes Deus permite situações para que nós possamos mostrar a nossa fé. Sabe, às vezes Deus permite situações para que nós podemos manifestar a nossa fé. Porque de adianta, se tudo estiver bem,
nós nunca vamos mostrar para Deus se nós temos fé, se nós temos visão, se nós temos força. Nós estamos numa batalha, irmãos. A nossa vida é uma batalha. E é o vencedor, aquele que chegar ao fim com força, com visão, é que vai receber a coroa. Sabe, Davi, ele teve visão, ele teve força, ele teve coragem. Antes dele lutar com aquele gigante, ele já disse para o gigante: você já é um derrotado, você já é um fracassado. Antes de lutar, Davi já sabia que ele era um vencedor. Então, minha oração, querido, hoje, é que Deus ele abra os nossos olhos espirituais. Sabe que ele tem problemas, nós, é o que vai nos impulsionar a viver o sobrenatural de Deus. Talvez tenha problema que você está vivendo hoje, é tudo o que você precisava para viver uma vida nova, uma visão. Esses dias eu gosto muito de ver história de pessoas que venceram, não sei se a pronúncia é essa, Hotels Hilton, coisa assim, hoje é uma rede no mundo inteiro. Irmãos, aquele cara, ele trabalhava em hotel, pegava a mala ali, e todo mundo que ele atendia, ele falava: um dia eu vou ser dono de um hotel, de uma rede de hotel. E eu comecei a ver aquele testemunho daquela pessoa, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele colocou em prática aquilo que Deus colocou dentro de nós, a visão, a fé, e hoje é uma das maiores redes do mundo de hotel. Alguém que pegava a mala. Imagine, irmãos, imagine nós que estamos recebendo a palavra, a unção, o poder de Deus nessa noite. Nós precisamos conquistar, irmãos. Nós precisamos vencer. Nós precisamos glorificar a Deus. Um testemunho daquele homem, eu não sei se ele é cristão, mas eu não vi ele falando de Deus. Imagine Deus que vai ser glorificado através das nossas vidas, dos nossos testemunhos. E você vai receber nessa noite, irmãos, força e visão para vencer. Em nome de Jesus, agora você vai ter que colocar em prática. Você vai ter que tomar posse. Você vai ter que viver o sobrenatural. Você vai ter que mover. Eu não sei o que você vai precisar fazer, mas você vai ter que mover o sobrenatural de Deus. A fé é isso. Andar por visão é andar por fé. Amém?